Meus estimados irmãos e irmãs, muito boa noite. É sempre tão prazeroso encontrar cada um de vocês para a gente continuar a estudar essa magnífica obra, A Vida do Mundo Espiritual, que veio à luz da humanidade pelas mãos santificadas de Francisco Cândido Xavier, nosso Chico amado. Através do benfeitor André Luiz, estamos estudando a obra número 4 desta maravilhosa obra, O Brilho da Vida Eterna, uma obra tão recheada de informações edificantes, tentando tocar nossas almas para darmos uma aplicação mais adequada às nossas reencarnações. Hoje, meus amigos queridos, vamos estudar o capítulo 11 dessa maravilhosa obra, capítulo denominado Amigos Novos. Lembrando que no capítulo 10 nós estudamos o extraordinário trabalho de saneamento dos emissários de Deus, das regiões abismais, regiões trevais, né? Em que, através do fogo etérico, os emissários de Deus providenciaram um grande saneamento naquela região de muita dor, onde as energias deletérias são imensas, formadas pelas nuvens de emanações mentais, do ódio, do sofrimento daquelas criaturas que traz graves danos aos que ali vivem, os sofredores, os trabalhadores do Cristo, que também se encontram lá de Deus, também, e resvalam, inclusive, para nós, aqui próximo da Terra, já que essas regiões ficam próximas. E esse trabalho do fogo etérico, ele é fundamental para sanear aquelas regiões esse fogo, ele purificava aquelas energias, né? Desmaterializando aquelas energias deletérias. Então, muito rica a informação, muitas informações também daquela região de dor e sofrimentos, trazido por essa obra, que é o capítulo 10. Concluindo essa tarefa que estava em curso, a Casa Transitória Fabiana de Cristo, onde André Luiz se encontra com a equipe, que é dirigida pelo irmão Jerônimo, é dirigida a casa pela irmã Zenóbia, e após essa tarefa, a Casa Fabiana de Cristo, que é um hospital, mas ao mesmo tempo é uma nave, ela se locomove daquela região abismal e vai para uma outra região de sofrimento, onde continua o seu labor, a sua tarefa. Então, André Luiz, nesse capítulo, ele vai nos trazer informações muito interessantes da missão para as quais ele foi designado pela primeira vez, membro de uma equipe. Até então, ele estava vindo, participando como aprendiz, mas a partir de então, ele foi designado uma equipe, que é exatamente o resgate de 5 irmãos trabalhadores com mérito na crosta, que estão prestes a desencarnar. Então, depois de muitas tarefas que foram narradas por André Luiz nos capítulos passados, esses vão agora exatamente trabalhar nessa tarefa de resgate desses irmãos. Por isso, amigos novos, que ele está se referindo aqui no capítulo. Então, diz ele, conduzindo o equipamento indispensável ao trabalho, que trabalho, o resgate desses 5 irmãos, despedimos na Casa Fabiana de Cristo, em direção ao custo, disse Jerônimo, que é o coordenador do grupo, que apressem ao escutar os vários ambientes onde se verificaria a nossa atuação. Que ambiente é esse, meus irmãos queridos? As residências, os locais onde esses 5 irmãos se encontravam. Porque esses irmãos, nós sabemos que muitas providências atinentes ao processo do andar da desencarnação são tomadas. E muitos desses irmãos precisam de ajuda, esses ambientes são necessitados de ajuda, e eles, exatamente, o grupo capitaneado ou dirigido por Jerônimo vai até esses irmãos para saber como está a situação deles, como está a preparação para o desencarne, que providências precisam ser tomadas. É isso que ele quer dizer. Disse Jerônimo, não nos distrairemos, disse ele, com nenhuma investigação ou outra, não. Vamos ter apenas a missão que foram previamente esboçadas, disse ele. E a nossa ligação com a Casa Transitória de Fabiana de Cristo é fundamental para a eficácia do dever a cumprir. O que significa isso? André Luiz já colocou em capítulos passados que todos nós, quando desencarnamos, todos nós passamos pelo umbral. Não tem como sair da Terra sem passar pelo umbral. E só fica nessas regiões quem tem ligação, sintonia com aqueles ambientes. Mas há um processo de perturbação, com o processo de desencarnação, que é o desate dos nós, do espírito, do perispírito, com corpo de carne, que é uma vestimenta temporária, a nossa casa temporária do espírito, esse desate dos nós e a mudança, naturalmente, como é que eu vou dizer, a mudança que vai ter que haver de mundos,
Nós vamos dizer, sair do mundo material para o mundo espiritual, isso causa um trauma, é uma ruptura de um processo, né? Vamos mudar de dimensões. Então, essa ruptura causa um desconforto, causa uma certa intranquilidade, que também é narrado lá no livro. Voltei, onde Chico narra a história de Frederico Figner, ele narra exatamente isso. São raros os espíritos que, ao desencarnar, não passam pelo menos o primeiro momento, os primeiros momentos de perturbação em uma instituição na área do umbral, nem que eles não fiquem lá. Passada aquela perturbação, atendendo esse desastre de nós, depois eles seguem seus caminhos. Uns ficam lá por sintonia, outros vão para regiões abismais por sintonia, mas todos precisam passar por esse processo, ele está dizendo isso, né? Então, a casa lá, Fabiana Cristo, é o ponto de apoio, onde esses irmãos que vão desencarnar serão lá assistidos temporariamente e depois serão encaminhados para os ambientes aos quais tem sintonia. Isso quer dizer isso, certo? Disse ele, naturalmente, segundo ele, seremos forçados a atividade de assistência a esses amigos que estão próximos, prestes a fazer o zelo, a desencarnar. É grosseiro. E a Fundação Padre Fabiano Cristo é o ponto de apoio, de referência, ou seja, algumas tarefas que precisarão ser levadas a cabo com a participação desses irmãos para desencarnar, algumas terão que ser feitas nas residências onde eles se encontram, nos hospitais, mas também serão levados em desdobramento à casa lá, Fabiano de Cristo, para essas preparações que serão necessárias de serem realizadas, dizer, né? Continua dizendo, no momento de São, no desdobramento, conduzi-los-emos, os 5 irmãos sofredores, os 5 irmãos que estão prestes a encarnar, até lá, até a casa lá Fabiano de Cristo, para que se habitue lentamente à ideia do afastamento definitivo, a ideia da desencarnação. Ou seja, eles passaram por um processo de treinamento, podemos assim dizer, certo? E então, perguntei, André Luiz, muito curioso, perguntou a Jerônimo, escuta, toda criatura que parte da crosta precisa de núcleos de amparo direto? Pergunta é essa, ou seja, tem o mérito de ter assistência de grupos como nós, que esses irmãos queridos, esses irmãos, 5 irmãos, têm valores, têm méritos. E então Jerônimo sorriu com certa indulgência e esclareceu a ele, absolutamente, não funciona assim. Reencarnações e desencarnações, que são 2 processos muito parecidos, né? De modo geral, obedece simplesmente à lei. Mas de que lei que está falando, gente? Da lei de justiça de Deus, da lei de ação e reação, da lei de plantio e colheita. Ou seja, nós iremos colher no momento da desencarnação ou no momento da reencarnação o fruto daquilo que plantamos. Ou seja, nós teremos, o processo será mais simples ou mais completo, dependendo do estágio evolutivo do espírito. Uns encarnam com maior facilidade. Quem leu lá o livro Francisco de Assis viu que na encarnação ele está trabalhando, mas normalmente não funciona assim, né? A desencarnação também. A princípio biogenético, diz ele, que orienta o mundo das formas vivas, do renascimento físico e os princípios transformadores que presidem o fenômeno da morte, que obedece o ciclo da energia vital, de vida, em todos os setores da manifestação. Então, assim, o processo de encarnação e o processo da desencarnação podem ser mais simples ou mais complexos, dependendo do estágio evolutivo do espírito. Lembra-se quando a gente estudou lá no livro Obreiro da Vida Eterna, a reencarnação de Segismundo? Viu como a coisa é de alguma sorte complexa, não é? Que o próprio processo de reencarnação pressupõe o encolhimento do próprio perispírito para adentrar o útero da futura mãe, e que isso é um processo traumático, isso é um processo que cria uma espécie de perturbação, como também a desencarnação. Nós vimos alguns casos de reencarnação. Quanto mais o espírito é evoluído ou menos evoluído, é mais traumático ou menos traumático. O mesmo processo que há do desate dos nós do corpo de carne, do corpo físico, para se esse espírito seguir para o mundo espiritual, essa perturbação, ela também acontece no processo reencarnatório. Então, olha, essas peculiaridades existem, né, disse ele, né? Nos múltiplos círculos evolutivos, né? Muitos mundos, etc., há trabalhadores, para a generalidade desses fatos, encarnação e desencarnação, muito especializado nisso, disse ele, segundo o sábio desígnio eterno, segundo pressupõe a justiça divina.
Cada uma dada em conformidade com o seu estágio evolutivo, né? Ele quer dizer isso. Entretanto, assim como existem cooperadores, disse ele, que se esforçam mais intensamente nas edificações do progresso humano, seja aqueles que se esforçam para aproveitar as oportunidades que Deus lhes dá, lhes concede, que faz tudo para corresponder como filho de Deus, há missões de ordem particular para atender às necessidades. Ou seja, há criaturas que conquistaram pelo mérito que têm a todo o processo de simpatia dos benfeitores espirituais que vem em socorro deles, e é natural. Pela sintonia, eles conquistaram isso, quer dizer isso, né? André Luiz, que quando vê essas informações, achou meio estranho, mas Jerônimo prosseguiu para esclarecer. Olha, isso não se trata de uma prerrogativa justificável, isso não é um favor, não. Não é nenhuma compensação de favor, não se trata disso, porque Deus não é parcial, não é isso, não se trata disso. É exatamente em função do mérito, aquele que planta o bem, aquele que planta a boa semente, colherá o bom fruto. Exatamente isso, né? Quer dizer isso. O fato revela a ordenação, disse ele, de serviço e aproveitamento dos valores daquele que desempenhou as tarefas e conquistou, né? Disse ele. Se determinado colaborador, disse ele, demonstra qualidades valiosas no curso da obra, no curso da reencarnação, desempenha suas tarefas, disse ele, merecerá mérito, né? Mérito. Merecerá, sem dúvida, a consideração daqueles que a superintendem. Superintendem o quê? A vida, a obra, a reencarnação, aqueles que orientam, né? Claro, eles conquistaram isso. Mas não é só isso. Não é só pelo mérito dele, mas também, olha que informação importante, examinando a extensão do trabalho futuro. O que significa isso, meus irmãos queridos? Todos nós sabemos que o espírito evolui indefinidamente, né? Processo, ninguém para do processo de aprendizado. Então, está dizendo o seguinte, essas criaturas que desempenharam suas tarefas muito bem, as suas tarefas, têm um mérito de ser assistido, mas também a espiritualidade está investindo deles para que eles consigam ascender e desempenhar outras tarefas no mundo espiritual, né? É a lei da fraternidade. Aqueles que mais têm ajudam os que menos têm. Mas o processo continuado da valorização e do aprendizado do espírito continua. Então, não é só o mérito de se assistir nessa hora, não. Mas eles também já estão sendo treinados com os potenciais que têm para tarefas vindouras, no mundo espiritual, enfim. Né? No plano espiritual, disse ele, é muito grande o carinho que se é dado aos que ministram, ao servidor fiel, que cumpre suas missões, disse ele, de forma a preservá-lo no momento da desencarnação, o devotado espírito, para evitar ações maléficas, elementos destruidores na hora da desencarnação, interferências infelizes, algo do gênero, com desânimo, a carência de recursos, estimulando-se ele, permitindo-se simultaneamente, além dessa assistência, para evitar contratempos, dificuldades, sofrimentos, além disso, simultaneamente, ele, o desencarnante, possa ir analisando a magnitude de nosso ministério da verdade e do bem em face do universo infinito. O que significa isso, meus amigos? Ao mesmo tempo que aquele que tem mérito, que é assistido à desencarnação, ele também vai aprendendo com o trabalho dos benfeitores que os prestam socorro nessa hora e já vai aprendendo essas informações, de sorte a que eles se qualifiquem para vindouramente desempenhar tarefas semelhantes. Ele quer dizer isso. Ele ficou muito impressionado com tudo isso, achou muito interessante e lembrou mentalmente de algumas criaturas que na Terra desempenharam tarefas importantes, tipo os apostólicos, que colocam sua vida a serviço do bem, né? Experiência humana, né? E disse, não haveria contradição no esclarecimento? André Luiz está pensando, é importante, ele não verbalizou essas questões, não. Ele pensando, mas não há uma contradição, disse ele. Olha, eu, quando encarnado, conheci padres virtuosos, né? Mantive contato com algumas pessoas, mas essas pessoas, quanto mais virtuosas, quanto mais colocaram suas vidas a serviço do bem, sofreram demais, foram perseguidos através de todos os flancos. Mas isso é fato, meus irmãos queridos. Todos aqueles que levam luz onde há sombra são perseguidos pelas criaturas da sombra que não desejam a vitória da luz. Todas as criaturas que colocaram suas vidas a serviço do bem sofreram muitas perseguições, né? Já vê a situação de Chico, quanto Chico sofreu perseguições terríveis, né? Eurípides Bassanufo, Divaldo Pereira Franco, Maria Teresa de Calcutá, Irmã Dulce da Bahia, Mahatma Gandhi, todas essas grandes almas, esses grandes trabalhadores do bem, Francisco de Assis, que passaram por aqui, sofreram perseguições, né? Ele pensando, ele só não verbalizou nada, ele pensando.
Notava que criaturas de valor, de súbito valor moral, disse ele, eram justamente as escolhidas para o assédio da calúnia constante. Ele pensando, ele lembrando dessas criaturas que ele conheceu na encarnação, né? Sem relacionar apenas o da minha intimidade, que eu conheci, mas a história do cristianismo é cheia disso, ele pensando, né? Lembrando que, efetivamente, todos os apóstolos de Jesus foram perseguidos e mortos no seu mistério de divulgação da boa nova de Jesus. O único que não foi assassinado foi João, o evangelista, que foi exilado na ilha de Pátio, no mar Egeu, na Grécia, até o final de sua vida. Todos eles foram perseguidos. Quer dizer, só, escuta, e o cristianismo está cheio desses exemplos terríveis de perseguição? Já pensando. Os temperamentos por muitos anos de fervorosa fé, haviam sido parte das férias. Ou seja, aqueles que colocaram, aqueles que foram programados, aqueles que foram plantados a semente da Boa Nova no começo da vida, não foram exatamente, muitos deles, colocados, jogados as feras no ciclo romano, onde tiveram os corpos dilacerados pelas feras, as perseguições atrozes, muitos foram crucificados, muitos foram assassinados, e por aí vai, né? Os continuadores do mestre não foram, disse ele, não foram as vítimas, não foram as vítimas, todos foram perseguidos, diz ele, de tremendas provações, e ele, o próprio Jesus mesmo, não alcançaram o Calvário de tantos e pesados dolorosos. Volto a dizer, todos aqueles que vieram em missão da luz foram perseguidos pelas sombras. O estágio humanidade que ainda se encontra hoje. Isso não muda muito, né? O assistente, ou seja, Jerônimo, percebendo o que estava pensando, captou a mensagem, os grandes espíritos têm essa capacidade da telepatia de captar o que eles pensam, percebeu o jogo de raciocínio e esclareceu. Olha, suas objeções mentais não têm razão de ser, esclareceu Jerônimo. Olha, a concepção humana do socorro divino é viciada. Desde muitos séculos, não é de agora, né? Por quê? Explicou Jerônimo. A criatura pressupõe que o amparo de Deus, do Criador, do Pai, o amparo de Deus, o protecionismo do sátrapa. Sátrapa, meus irmãos, eram os governadores da época persa, terrestre, ou seja, as pessoas que ainda têm a compreensão, que, como se pensava naquela época, que os benefícios daqueles que se dedicam à causa do bem é receber benefícios materiais e não espirituais. Essa é a mentalidade da grande maioria. Então, se eu fizer o bem, eu vou se beneficiar, começar antigamente, eu vou ser beneficiado das guerras, eu não vou sofrer as moléstias das pestes, eu não vou sofrer doença, eu não vou sofrer isso e aquilo, não vou ser fruto do inimigo. As compensações que se pensaram, e ainda se pensa muito, compensações materiais. Essa é que é a grande verdade, né? Diz ele. Esperam essas criaturas a perpetuidade dos favores materialísticos, os bens materiais. Esse é o pensamento, né? Injustificáveis destaques entre os menos felizes, poderio material, destaque, as honras, etc., né? Dominação e louvor permanente. Eles acham, ainda pensam que todas as vantagens decorrentes do bem que se faz são meramente materiais. Costumam guardar serviço, estima e entendimento as dádivas, como retribuição, né? Mas desdenham de servir, estimar e atender. Desdenham. Não entende que esse que é o caminho, etc., né? Quando não seja de retribuição. Ou seja, não tendo troca material, ele não entende como sendo a ciência de Deus. É por isso que ele está dizendo que esse socorro divino é viciado na mentalidade da maioria da população, né? Mas isso, olha, não, Jerônimo, o subsídio celeste, ou seja, o pagamento de Deus é completamente diferente, disse ele. Traduz por benditas oportunidades de trabalho e renovação, ou seja, oportunidade do espírito se renovar, se transformar e elevar-se espiritualmente. Esse é o subsídio de Deus, é dar as possibilidades de educação do espírito, de renovar-se e alçar voos mais elevados. Esclarecimento, buscar a felicidade, que a felicidade está longe de ser material. A felicidade pressupõe o que nós somos e não o que temos, o que representamos e não os bens materiais que temos, né? Esses subsídios celestiais, diz Jerônimo, muitas vezes chegam ao ciclo da criatura como se fossem gloriosas feridas, dores, provações, tal, magníficas dores, abençoados suplícios. Ou seja, ao vencer aquelas adversidades e servir de exemplo para a humanidade, a gente dá um grande salto evolutivo. Ele está explicando isso. O subsídio celestial não é entendido ainda
ainda de forma devida, disse ele. Enquanto predomina na crosta terrestre a animalidade primitiva, ao apego à materialidade, os agraciados pela bênção divina serão, sem dúvida nenhuma, representando o poder espiritual. Aqueles que são mais preparados, que vêm dispostos a colocar suas vidas a serviço do bem, disse ele. Porque, enquanto tem aquela mentalidade só da retribuição material, nós estamos distantes de compreender isso. Né? Não que o Senhor intente transformar seus discípulos em cobaia, não, disse ele, não. Mas pela imposição natural da obra educativa, ou seja, há uma necessidade de educação e há necessidade dos mestres, os que dão exemplos, disse ele. E, às vezes, exemplos são carregados de sofrimento, de renúncias, né? Disse ele. Imposição da obra natural educativa, em que a lição do aluno, esse que vem colocar sua vida a serviço do bem, disse ele, constitui atento e fiel, deve interessar a classe inteira. Que classe, gente? A Terra não é um grande educandário de almas, nós somos matriculados na escola da vida, então as lições desses alunos, digamos assim, que se destacam, que são resignados, que são corajosos, que desempenham a sua tarefa em nome de Deus com muita resignação, são importantes para toda a classe desse grande educandário chamado Terra, você está dizendo. Essa exemplificação é importante. Os rastrilhos de luz deixados por essas criaturas, por Francisco de Assis, essas criaturas extraordinárias, são até hoje ecoam, porque o bem é contagioso positivamente. É como se jogar uma pedra na água que as ondas vão se espraiando. O ensinamento do mesmo jeito. Né? O que quase sempre parece sofrimento e tentação, constitui bem-aventurança, porque você está trabalhando o seu espírito. Você vem preparado para colocar-se a serviço, né? Transformando situações para o bem e para a felicidade eterna. Ou seja, você está trabalhando o seu espírito para os voos mais elevados, e ao mesmo tempo que você se trabalha, que você coloca seu serviço à disposição, toda a sua massa de trabalho servirá de assistência e de educação para os outros, de exemplificação. A vivência. Na hora que Paulo de Tarso se transforma numa carta viva do Evangelho, imagina o legado que essa criatura deixou para a humanidade, por aí vai, né? O argumento era lógico de André Luiz. Mas por que André Luiz está fazendo e Jerônimo está fazendo toda essa explicação? Porque nós vamos agora ver o exemplo de 5 companheiros que eles vão assistir, que estão prestes a desencarnar, trabalhadores que deram suas vidas, mas tiveram muita dificuldade e sofrimento. Vamos ver o quadro de cada um deles. Então, estabeleceu um perfil dos trabalhadores do bem, aqueles que vieram estabelecidos para o trabalho. São representantes do poder espiritual. Eles vêm com determinações para. Isso é muito importante a gente entender, certo? Então, ele faz um perfil para poder explicar. Vamos agora trabalhar de per si. Cada uma das 5 criaturas, para a gente entender. Olha, são trabalhadores do bem, são. Não estão livres do sofrimento, da dor. Lembre-se que Chico Xavier, aquela alma generosa, tinha graves problemas. Tinha um problema de glaucoma que os olhos sangravam. Ele tinha um problema gravíssimo no coração, de angina, que é uma das piores dores do mundo, de angina. Divaldo era diferente. Teve problemas graves, de cordas vocais, de coração, etc. E por aí vai. Então, ninguém está infenso. Não. Faz parte do processo. Né? Muito bem, quando eles dizem. Orientado por Jerônimo e tal, fomos a pequena cidade. Era começar agora a visitar as 5 criaturas. Pequena cidade, encontraram uma casa humilde, e determinado companheiro estava lá em lastimáveis condições, de lamentáveis condições, dentro daquela mesma ideia. Não significa que o trabalho bem que ia passar por situações simples, não, talvez até as adversidades, a dor e silangimento, tem aquela história, muito bem, faz parte do processo. Então, esse companheiro estava em lastimáveis condições, atacado de cirrose hipertrófica. É o irmão Dimas. O primeiro a ser visitado pela equipe é o irmão Dimas, para saber as condições, como é que eles se encontram, porque estão na fase de preparação para desencargo, né? Exclamou. Então, Jerônimo vai explicar, é um assíduo colaborador do nosso plano de serviço, de assistência, faz muitos anos. É um espírito dedicado à causa do bem. Por isso, tem um mérito de estarmos aqui para ajudá-lo, né? Veio de nossa colônia espiritual. É importante a gente entender isso. A gente vai ver que esses 5 provieram só de nosso lar. Porque normalmente é assim. As criaturas que desencarnam, que reencarnam através de uma colônia espiritual, eles são monitorados. Eles são monitorados, não que seja na obrigatória. O objetivo não é policial, não. É que receba assistência devida para que consigam desempenhar bem suas missões. É muito importante entender isso, né? Então, por que a equipe que vem ajudá-los é do nosso lar? Porque de lá que a responsabilidade pelo monitoramento deles na desencarnação. Porque a responsabilidade é lá, eles provêm da colônia do nosso lar, certo? É importante entender isso, que é importante. Muito bem. Veio nossa colônia espiritual há pouco mais de meio século, mais de 50 anos, consagrada à tarefa obscura
Obscuro que no anonimato, porque as grandes abas não estão preocupadas com prestígio pessoal, como aqueles outros da materialidade. Não, estão preocupados em desempenhar suas missões. Esse é grande, o que diferencia os trabalhadores da luz, né, do bem, né? No anonimato, para melhor atender os desígnios de humildade. Ele veio cumprir sua missão, nada deixou de lado que o orgulho, algo do gênero, não. Cumpriu sua missão com muita determinação. Desenvolveu faculdades mediúnicas, portanto, espíritas, desenvolveu a tarefa e trabalhava no campo da mediunidade, colocando-se a serviço dos necessitados e sofredores, com muita renúncia, com muito amor, nas horas de descanso, na hora de serviço, na hora de repouso, ele estava lá para servir. Todos que batiam sua porta, ele assistia. Esse era o perfil, eu vou trazer o perfil que está lá posto, dos trabalhadores do bem, é esses que se dedicam à causa do bem e que todos passam por dores intensas e provas difíceis, faz parte do processo. Muito bem. O quarto, modesto, que vivia Dimas, mas estava cheio de radiosos eflúvios que as energias sublimes, benfazejos, a espiritualidade coloca, denunciando a visitação de espíritos iluminados, porque os eflúvios é proveniente dessa espiritualidade, as energias benfazejas, um ar muito mais cheio de energia benfazeja, né? Nosso amigo, disse ele, fez-se o credor de felizes e inúmeras dedicações pela renúncia. Que é renúncia? Você colocar a sua vida pessoal de lado para servir os outros. Lembra que Chico, Divaldo, Lito Bassanufo, Dona Ivone do Amaral Pereira e tantos outros não casaram, colocaram as suas vidas a serviço do bem dos outros. Então, essa é a renúncia, né? Está dizendo. E com que sempre conduziu o seu ministério, sempre com a renúncia, o amor e tal. E agora, chegando o tempo do descanso, o tempo do construtivo, que está concluindo sua tarefa, né? Agradavelmente surpreendido, André Luiz dizendo, reparei que o doente apercebeu-se nossa presença, ou seja, ele era trabalhado muito bem a parte da espiritualidade, da sensibilidade, percebeu que a equipe comandada por Jerônimo estava ali, naquele ambiente, né? Cerrou os olhos do corpo, mas enxergou-nos com a visão da alma e animou-se. Ele fechou os olhinhos, mas com o olhar da alma viu a equipe que estava lá, os emissários de Deus que vinham em socorro dele, e ficou feliz, sorrindo, etc. O enfraquecimento físico de Dimas tinha atingido o ápice, ele estava muito próximo à desencarnação, né? E conseguia deixar o aparelho corporal, ou seja, conseguia se projetar espiritualmente, muita facilidade, né? De modo a que, com a extraordinária felicidade, conseguisse desdobrar espiritualmente. De lá de cima, o espírito dele no corpo, lá embaixo, veio a equipe também, vendo-nos perto do leito, pôs-se a ardente rogativa de agradecimento a Deus. Agradecer a Deus por aqueles irmãos que estavam lá em nome do Pai, tal, lá, trarará. Pedindo-nos a colaboração. Por que pedir a colaboração? Porque ele estava muito frágilzinho, estava prestes a desencarnar, e toda a colaboração seria muito bem-vinda, disse ele. Aí disse, estava exausto, estava prestes a desencarnar mesmo. Dizia na prece dele, mas estava calmo e estava confiado. Ele não estava em desespero, não. Ele sabia que estava chegando o momento, e aqueles irmãos estavam lá para colaborar com ele em nome do Pai, né? Aconselhado por Jerônimo, sim, colaboração e tal. Aconselhado por Jerônimo, André Luiz, cerquei-me do enfermo e aplicou passes magnéticos, né, de alívio daquele irmão que estava na fase bem complicada de sofrimento. André Luiz, na qualidade de médico, examinou o abdômen bastante pesado, enorme, era o diagnóstico clínico dele, né? Revelando-se, porém, sensações de reconforto, com o quê? Com os passes aplicados magnético para André Luiz, ele ficou reconfortado, se sentiu feliz, etc. Seguindo-se ao auxílio humilde, o meu auxílio dos passes, Jerônimo dirigiu palavra de encorajamento e prometeu voltar. Ou seja, Dimas tinha a perfeita percepção dele, inclusive percebeu a mensagem de Jerônimo. Disse, olha, fique tranquilo, está tudo em paz, nós vamos voltar em breve, fique tranquilo. Dimas, revelado ser feliz com a presença dos emissários de Deus, né, humilde, Jerônimo elevado, endereçou os céus uma prece comovedora de agradecimento por aquela assistência maravilhosa, né? Em breve momentos, 2 amigos espirituais dele, de Dimas, adentraram-se ao local do quarto, saudando-os atenciosamente. Nosso jeito convidou-os a retirada, explicando que depois ele me afastado. Ou seja, ele tinha todo o mérito de estar sendo recebido o tempo todo, a presença de amigos espirituais que vinham velar por ele, né? Então, explicou a Jerônimo André Luiz. Após a rápida visita aos interessados, os 5, que é a missão deles,
reuni-los-emos, os 5, em sessão de esclarecimento na casa da História Fabiana de Cristo, onde eles serão removidos quando desencarnados para lá, de forma a prepará-los gradativamente para o desencarne, para a libertação definitiva. Passar uma espécie de treinamento, trabalhar os seus espíritos para que tudo flua da melhor maneira possível. Esperando a noite, porque normalmente quando você dorme, o desdobramento não é fácil de desdobrar o espírito à noite, né? Muito bem. Depois de visitar Dimas, dirigindo para o Rio de Janeiro, a equipe, para visitar um outro dos 5 que estava para desencarnar. E André Luiz começa a narrar algo maravilhoso, a história da volitação, prazerosa e feliz. Ele diz, olha, é muito difícil, diz André Luiz, descrever a beleza que é você volitar. Muito difícil escrever. A sensação de leveza e alegria, disse ele, é inerente a semelhante estado, especialmente depois de estar vindo uma região de escuridão em que procedíamos. Eles passaram um bom tempo na região abismais, nas regiões infernais, nas regiões trevais, onde lá o ambiente era profundamente difícil de respirar, o ambiente era muito pesado, a locomoção muito difícil, e ele estava ali naquele lugar cheio de vida. Volitar na terra, mesmo sendo para expiações e provas, é muito melhor, muito mais prazeroso, muito mais leve do que numa região como aquela de sofrimento e dor, nas regiões abismais, né? Disse ele, né? Fala-se muito entre os encarnados da criação de um aparelho de voo individual. Isso, esse livro é de 44, né? Hoje nós temos já a asa delta, nós temos o parapente e outras coisas. Mas naquela época não existia isso. Falam muito, disse ele, todavia, ainda que se efetive esse aparelho de voo individual, disse ele, olha, a nova conquista, o peso do corpo físico, que não tem no espírito, que volita, não tem peso nenhum, né? Os cuidados da exigência da máquina, que pode falhar e pode acontecer acidente, a pessoa pode morrer, não acontece no espírito, nada disso acontece, pela máquina, né? A propulsão de riscos e tudo mais pode acontecer, de modo algum pode substituir a segurança e a tranquilidade da volitação, que nos enche de tamanho bem-estar de ser, né? Narrando como é sublime, como é prazeroso, como é uma maravilha, né? Após a discussão normal entre a casa Fabiana de Cristo e a crosta, volitando, dentro de harmoniosas condições, disse ele, quando narrando a história da volitação, consideraram descansados, porque o ambiente terrível daquela região da abismais, ali, volitaram um descanso, né? A energia maravilhosa, as paisagens maravilhosas, pensando aqui, bem dispostos, operando muito facilmente a volitação, não obstante a densidade da atmosfera da Terra, mas aquela região, em comparação com a região abismais, nem se compara, né? Poucas vezes me apresentava tão belo espetáculo, em contraste com as regiões abismais, que quase ninguém viu o sol, aquele ambiente esfumacento, etc., né? Da paisagem espetacular terrena, serras, vales, rios, arroios, que são riachos, né? Marcados, cidades e vilarejos, sobre o espelho rutilento do sol, quase que ninguém via abismais, palavra no coração, disse ele, da misericórdia de Deus, congregadas criaturas em ninhos floridos, que era terra cheia de possibilidades de trabalho e tal. Pensamento de louvor ao Pai, felicitar o Espírito, disse ele, narrando essa história toda. Bom, aí chegaram no Rio de Janeiro para visitar a segunda criatura, né? Do grupo, né? Singular residência, com enternecedora paisagem doméstica, mostra o ambiente harmonioso, né? Que é importante. Cavalheiro de idade madura, com sinais de tuberculose adiantada, sustentava em comovente palestra com os 2 filhinhos pequenininhos, um de 6 e de 8 anos, respectivamente. Formosa expressão de luz aureolada da mente do enfermo, ou seja, ele estava muito doente, mas o espírito dele irradiava luz, ou seja, era um espírito em absoluta harmonia, equilíbrio com seus méritos. Isso é importante, né? Não obstante, está no estágio avançado de doente tuberculose. Volta de novo à questão. Ninguém está infenso às dores e sofrimentos. Ele tinha médico? Tinha. Luz, mas estava com a tuberculose terrível, sofrendo, etc. Mas estava tranquilo, em paz. Bom, e ele conversando com 2 criancinhas, um de 6 e 8 anos, filhinho dele, né? Famosa, tal. As crianças, olhar muito lúcido, falavam paternalmente. Era uma conversa, o pai abrindo o coração para os filhos no momento prestes a desencarnar. Olha que momento interno interessante, né? Abrindo o coração. E é muito importante que tenha essa compreensão, porque muitas das pessoas que desencarnam não preparam as famílias, e o sofrimento é muito grande. Mas o próprio Jerônimo, coordenador da equipe, parou para ouvir aquele colóquio extraordinário, né, de um de nós, surpreendido. Aí o menininho perguntou, papai, mas o senhor acredita que ninguém morre?
Indagou o filhinho mais velho. Sim, meu filho Carlindo. Ninguém desaparece para sempre, não. Eu desejo aconselhá-lo, como pai que sou. E o Vinícius, ouvindo com interesse, ele disse, olha, creio que não me demorarei a partir, ou seja, estou prestes a desencarnar. Isso, dizer aos filhos pequenos, não é uma coisa fácil. Mas olha que estratégia maravilhosa de consolação e, ao mesmo tempo, de preparação para os filhos. Mas para onde, papai, que o senhor está dizendo que não vai partir? Para onde? Atalhou o menorzinho de 6 anos, né? Para um mundo melhor, meu filho, do que este. Para um lugar, meu filho, onde seu pai possa ajudá-los num corpo são, já que ele estava tuberculoso. Imagina, a tuberculose é uma doença contagiosa, você não pode nem abraçar os filhos, certo? Num corpo são, embora diferente. Olha, eu vou partir para um mundo melhor, vou ter um corpo são, vou estar livre da doença, posso ajudar vocês. Só que esse corpo é diferente, disse ele. Porque o amor, gente, é um sentimento inquebrantável. Não é a morte que separa ninguém. Os que se amam continuam a ajudar e revelar e fazer prece para os que se foram. Os que estão no mundo espiritual continuam a zelar e interceder para os que estão. O amor sempre é quebrantável. E o paizinho está dizendo isso, olha, fiquem tranquilos. Eu vou, mas eu não vou morrer, eu vou estar sempre ajudando você. Olha, as crianças de olhos úmidos protestaram. Você pode dizer que vai desencarnar, é um golpe, não é fácil, né? Esse foi só o genitor para ficar tranquilo, dominar-se e conseguiu. Não deve manifestar semelhantes receios, meus filhos. Não. Já organizei todos os negócios, e a mamãe trabalhará substituindo o negócio, não fique tranquilo. Ou seja, o futuro de vocês, a assistência de vocês, o sustento de vocês, fique tranquilo. Até que vocês cresçam, se formam uma mamãezinha, já está tudo organizado para os negócios da família, fique tranquilo, nada vai acontecer de errado, né? Disse ele. Muito bem. Se eu pudesse, meu filho, eu ficaria em casa, disse ele. Se eu pudesse, eu ficaria. Mas, infelizmente, como arranjaria comigo? Quase imprestável como estou, ou seja, um corpo, uma situação dramática como estou, eu não posso ajudar, né? Por essa razão, Deus me considerará outro corpo e eu estarei com vocês, tenho certeza disso. Sei que me vejam, vocês não vão me ver, mas vão estar sempre com vocês, tenho certeza, porque ninguém morre, disse ele. Sorriu, confortado, e ajuntou. Seremos até mais felizes possivelmente, meus filhos. Há muitos dias pretendo falar aos seus corações, consolá-los, conversar diretamente com vocês, como agora. E fiquem certos de meu amor constante. Nada vai mudar, só vai mudar de dimensão, quer dizer isso. Logo após o meu afastamento, eu sei que, infelizmente, muitos vão dizer, muita gente vai tentar desanimá-los, que vão dizer que eu me afastei e nunca mais vou voltar, que a sepultura me aniquilou, mas isso não é verdade. Não fiquem tranquilos, isso não é verdade, de jeito nenhum. Viveremos sempre e amar-nos-emos uns aos outros. Sempre, o papai não vai abandonar vocês, vai ser no lado de vocês, disse ele. Cada vez mais. Reparei, dizendo a Luz, que o genitor doente sentia um intenso desejo de afagar os rapazinhos, um filho de 6 e outro de 9 anos. E abraçar, e dar cheiro. Felizmente, controlado pela ameaça de contaminação, nem isso podia fazer. Né? Olha que coisa dolorosa, né? Impunha mobilidade das mãos sequiosas do contato afetivo. Os meninos enxugavam as lágrimas indiscretas, né? Mas tornou enfermo, dirigindo seu filho mais velho, de 9 anos. Diga-me, Carlindo, você acredita que seu pai venha a desaparecer? Admite, porventura, que nosso amor e nossa união em casa, e o nosso carinho e entendimento sejam apenas cinza de nada? Dominou o pequeno, a fim de parecer valente e as coisas. Não, papai, eu acredito que o senhor tem razão, que a morte não existe. Quando eu partir, disse o pai amoroso, se vocês demonstrarem coragem, confiança em Deus, fé, essa fé de vocês, essa coragem, o papai vai estar mais corajoso e confiante e restaurará em pouco tempo as energias. Ou seja, se vocês estiverem tranquilos, vão ajudar muito o espírito do papai que vai para o outro lado. Porque a gente sabe muito bem que as familiares em situação de dor, de sofrimento, de angústia pelo desencarne, perturbam o espírito lá de lá. Isso é fato, certo? Então, ele está preparando os filhos, primeiro consolando os filhos, e dizendo da necessidade de eles estarem tranquilos, porque isso, além de trazer paz para a casa deles, também ajudará o espírito do pai, de não ficar preocupado, estar tranquilo lá, se equilibrar no menor espaço-tempo possível. Houve um instante, um pequeno intervalo, Jerônimo não desejou quebrar, porque era tão significante a cena de ordem moral, né? E continuou a conversa. De olho fixo nos rapazinhos, o pai voltou a falar. Vai para 3 anos instituímos no nosso lar o Evangelho no Lar, curso doméstico, de Jesus. E vocês sabem, meus filhos,
que hoje, sabe hoje que nosso Mestre Jesus não morreu. Olha que argumento extraordinário. Se Jesus não morreu, por que eu vou morrer? Não, Jesus não morreu. Levado ao suplício, foi crucificado. E a morte voltou do sepulcro, né? Para orientar os amigos e os continuadores. Está nos evangelhos que Jesus ressuscitou e apareceu para os seus seguidores, para os apóstolos todos, orientando, passou, sabe, 30 ou 40 dias com eles, etc. Apareceu Maria Madalena, todos a gente sabe. Mas olha, está nos evangelhos, vocês sabem que Jesus morreu, voltou, por que eu não voltarei também para ajudar vocês? Olha que argumento extraordinário e inteligente. Ele, Jesus, pois, nos auxiliará para que prossigamos unidos. Como auxiliou os seguidores, os apóstolos, nos ajudará também. O Pai dizendo a ele e a minha família, disse ele. Olha que argumento bacana. Quando eu fizer a viagem de renovação, disse o Pai, tenham calma e otimismo, fiquem tranquilos, né? Não chorem nem desfaleçam, porque se você chorar, vão vocês sofrer e eu também. Olha que coisa importante, né? Com lágrimas não serão úteis à mãe de vocês, porque ela também vai se desesperar, vai sentir ainda mais a minha ausência, vai ficar mais intranquila, estando todos tranquilos. Além da família estar muito mais tranquila para enfrentar as adversidades, também estão me ajudando lá de lá. Ele quer dizer isso, né? Eu estou tranquilo. E sua mãe precisará muito, naturalmente, de todos nós. E o pai, dos filhos, todos. Então, a sua mãe precisa de tranquilidade para tocar os negócios e continuar orientando a família. E eu também vou estar ajudando, quer dizer isso, né? Deus espera que sejamos alegres na luta, disse ele, de cada dia para sermos filhos fiéis do seu divino amor. Olha que aula extraordinária de consolação e de educação espiritual aos filhos, né? Coisa maravilhosa, né? Nesse instante, a dona da casa, a esposa dele, adentra o local, modificando a palestra, que a conversa dele era muito particular com os filhos. Olha que coisa bacana, né? Jerônimo, então, apresentou, olha, esse é o nosso irmão Fábio, apresentou para a equipe de André Luiz. Esse é o nosso irmão Fábio, em vésperas de libertação, sempre colaborou na obra do bem, sempre. Não é médio com tarefas, aí não tem mediunidade ostensiva, não tem, na acepção vulgar. Mas é um homem equilibrado, amante da meditação e da espiritualidade, né, superior, em razão que, desde a juventude, tornou-se excelente administrador, ministrador da energia magnética. Era um passista nas instituições espíritas, um passista, né? Colaborando conosco em quem? Com a espiritualidade, né? Na hora do passe, em relevante serviço de assistência oculta. O que significa assistência oculta? Que ele aplicava passes espirituais, não obstante não ter a mediunidade de incorporação, mas ele era o instrumento para os passos espirituais. O passista recebe as energias provenientes da espiritualidade, ou seja, era um colaborador eficiente durante toda a sua vida nesse trabalho muito meritório de cura, de ciência, etc. Vários mentores de nossa colônia, querido lá, crédito lá, tem alta conta o seu concurso, ou seja, ele tem uma tarefa importantíssima de ajuda nas instituições onde trabalhou. Há muitos anos, o senhor consagra o estudo da religião, da doutrina espírita, da questão da transcendência da alma, essas questões todas, e formou-se na academia do esforço próprio. Estudou, lutou, compreendeu-se, se orientou, etc., se educou, a fim de ser-nos úteis. Ser-nos úteis é quem, gente? A espiritualidade. Na hora que você se prepara, você trabalha o seu espírito, coloca-se à disposição do bem, está sendo útil a espiritualidade. O passista tem um papel importantíssimo da atuação da espiritualidade. Então, ele trabalhou, compreendeu, estudou e elaborou muito. Por isso, tem um carinho imenso e respeito da guia espiritual. Líder de sectarismo, ser homem equilibrado, sem paixões e amando o dever a cumprir, né? O irmão Fábio, disse ele, desde o começo do matrimônio, passou o culto doméstico do evangelho lá, da fé viva, preparando não só a esposa, os filhinhos e outros familiares no esclarecimento dos problemas essenciais de compreensão da vida eterna. Ou seja, ele não teve a preocupação só de estudar, mas de fazer o evangelho lá, que, volta a dizer, André Luiz fala isso, de que as casas que desenvolvem o evangelho lá, essa casa se transforma numa fortaleza contra o mal, porque a equipe espiritual está lá assistindo e são levados amigos espirituais necessitados para serem assistidos. Então, a equipe espiritual está sempre naquela casa está em fensa às sombras. Olha que maravilha, é isso que está fazendo. E, além disso, no evangelho, se educa a si próprio, recebe as intuições da espiritualidade e educa também os estão lá,
encarnados e desencarnados. Sua casa passa a ser uma espécie de enfermaria do mundo espiritual. Que maravilha. Isso que ele está dizendo aqui, outras palavras. Já explicou lá atrás, ele não vai explicar de novo, porque já tem, já disse lá atrás. Muito bem. Muito bem. Em virtude da perseverança no bem de Fábio, né? Sua libertação se-lhe-á agradável e natural. Por quê? Porque soube viver bem, para bem morrer. Lembra que nós falamos, gente, que a encarnação, a reencarnação e a desencarnação são parecidas? Que as perturbações na hora do encolhimento do perispírito e outras questões, lá na reencarnação do Segismundo, como na desencarnação, o desate dos nós. Entretanto, esse processo é mais traumático ou menos traumático, depende do estado espiritual. Por exemplo, as reencarnações expiatórias são terríveis, de grandes sofrimentos, Quem tiver interesse, dê uma olhada lá no livro Obreiro da Vida, Missionário da Luz, que fala da história da reencarnação de Volpini. Era a quarta tentativa de reencarnação, houve quarto abortamento, por interferência das entidades das trevas e o ódio entre mãe e filho. Veja, coisa complexa. Então, mas ó, ele, o Fábio, desencarnaram muito bem, porque viveu bem, mas encarnaram para morrer bem, tranquilo, porque tem méritos, né? Muito bem. Aproximamos do inferno, André Luiz, vê a situação orgânica dele. André Luiz, conhecido médico, né? Disse ele, a tuberculose minava os pulmões, nas cavidades, nas formações das cavidades, mostrando que a terrível moléstia estava muito forte. Fábio, a rigor, não precisava apoio da fé que nutria, porque ele estava muito tranquilo, educando os filhos, etc, né? Estava tranquilo, confiante, embora o quadro físico era bastante dramático, mas ele estava em paz, tranquilo. Não tem desespero. E embora abatimento natural do seu estado, e ensinando aos seus filhos, inclusive, né? Inesquecível lições de coragem, de valor moral e tal. Vamos, desse Jerônimo. Nosso amigo está tranquilo, está muito bem, ele não precisa de maiores colaborações, ele tem mérito, né? Lembra que ele está fazendo um diagnóstico, vê como é que está cada um deles, que providência seria necessária. Viu que Fábio está muito bem, muito bem. Saímos admirados pelo exemplo extraordinário visto, André Luiz, conduzindo a um outro apartamento, também no estado do Rio de Janeiro. Encontrava no leito, permaneceu respeitável senhora de idade avançada, mas com grave moléstia no coração. Volto a dizer, os filhos de Deus, os trabalhadores do bem, dedicados, não estão enfermos de doenças. Ele esclareceu lá atrás, no perfil, e nós estamos vendo exemplo. Esse é o terceiro que se visita e todos acometidos de doenças graves, um grave sofrimento. Ela estava com um problema grave no coração, essa senhorinha, né? Cercavam essa senhorinha duas senhoras muito jovens, com discretos cuidados com a senhora, né? Era a irmã Albina, essa senhora, da peça encarnada, era a irmã Albina, disse ele. Filha das organizações superiores da nossa colônia espiritual. Gente, escuta essa. Filiado às organizações superiores de nossa colônia espiritual. Isso é um espírito de grande envergadura espiritual. A conexão dela está afiliada às organizações superiores da nossa. Vejam que todos os três até agora vieram do nosso lar. Aquela história que eu falei do monitoramento, certo? É um espírito valoroso. E o mais interessante que a doutrina espírita coloca, que eu acho muito interessante, é que eles trazem, mostram que todas as religiões são caminhos para Deus. Essa irmã, vai mostrar aqui, era evangélica. Mas não é o fato, a religião não muda as pessoas. O que muda são os nossos compromissos com a religião que temos. Se a gente absorver os ensinamentos e colocar em prática, isso é que importa. Então, a doutrina espírita o tempo todo coloca isso. A gente vai ver aqui pessoas de várias religiões, mérito, com grandes méritos, como essa senhora aqui, chamada Albina, disse ele. Tem inúmeros admiradores na nossa esfera espiritual. Por isso que ela faz parte da organização superior, nossa esfera. Pela ação, pelo muito que vem fazendo na esfera do Evangelho, permanece presentemente em serviço nos círculos evangélicos protestantes. Aquela história. Todas as religiões comem para Deus. Muito bem. Fez a profissão de fé na igreja presbiteriana. Viu muito cedo, consagrou-se ao labor educativo, formando a infância e a juventude, o ideal cristão, levando o evangelho, da evangelização, que é algo profundamente meritório, né? Mais uma vez, diz André Luiz, maravilhou-me a grandeza da fraternidade legítima, inerente da vida superior. Essa fraternidade que assiste os que têm mérito, assiste a todos, mas aqueles que conquistaram seu mérito. E ele está dizendo, olha, não importa de que religião, todos têm o teu mérito, ascende. É o caso dessa senhora. Diz, olha, comentando essa fraternidade, diz, olha,
Não se buscava rótulo, isso não tem a menor importância. Rótulo, títulos materiais de doutor, de tarará, isso não tem a menor importância. Nem que a religião pertence, isso não tem a menor importância. Então, não se busca, para a espiritualidade superior, rótulo das criaturas, não se cogitava nesse sentido particularista, nem de títulos religiosos ou sociais. Não tem a menor importância. Será colocado, sem dúvida nenhuma, que foi feito das oportunidades que lhe foram dadas. Isso é que importa, isso é que interessa, né? Isso aqui é maravilhoso, né? Procurava-se o coração fiel a Deus, aquele que cumpre o desígnio do Pai. Isso é que interessa, meus amigos. Quem quer saber que leão você tem, que não tem a menor importância, né? Procurava o coração, ministrava o seu amparo reconfortador, sem qualquer preocupação exclusivista. Não, isso aqui não é espírito, não vamos atender. Isso não existe, meus amigos. Não existe. Isso aqui é católico, não atendo. Não existe isso. Para a espiritualidade, isso não tem a menor importância. Volto a dizer, quando você chega no mundo espiritual, ninguém quer saber que a religião você tinha, isso não tem a menor importância. Mas certamente, se procurar saber se você aproveitou de forma adequada as oportunidades que Deus lhe deu. É isso que está dizendo aqui em outras palavras, certo? O assistente Jerônimo aproximou-se dela, tocou-lhe a fronte com a destra, com a mão direita, e Albina, de semblante iluminado e feliz ao contato com a mão, percebeu as energias advindo dele, né? Bondosa, e a Karen exclamou: para uma das companheiras das mocinhas estavam duas senhoras. Eunice, dá minha Bíblia. Desejo meditar um pouco. Era evangélica, né? Mas, ó, mãe, disse uma das meninas, que respondeu a filha: é melhor a senhora descansar? Graças a Deus. A disciplina cedeu, disse a menina, está tão bem disposta. Aí a senhora, dando audiência, mas a palavra do Senhor é contentamento ao espírito da gente, minha filha. Por favor, me passe a Bíblia, né? Sabe, diante da ternura da suplicante, a expressão verbal, Eunice pegou o volume da Bíblia e entregou para ela, né? A respeitável anciã, Albina, tomou uma posição de leitura, pegou os óculos, sentou no travesseiro confortavelmente, pôs os óculos, firme no Testamento Divino, na Bíblia, né? O assistente Jerônimo, isso é importante, né? Ajudou a abrir, ou seja, buscou uma mensagem da Bíblia que seria importante e adequada para aquele momento. Por isso que ele diz que a gente abra o evangelho de forma aleatória, porque a espiritualidade está ali, é quem busca a mensagem que precisamos ouvir. Exatamente o que está acontecendo aqui. Em lugar determinado, sem que a interessada ali percebesse a cooperação. Ela não percebeu. Patenteou-se o capítulo 11 do Evangelho de João, a ressurreição de Lázaro, que é bastante interessante essa mensagem, né? A simpática velhinha leu em voz alta, para as filhas ouvirem, né? Exclamou comovidamente: agradeço ao mestre divino, disse ela, a alentadora leitura que nos mandou. Ou seja, ela tem uma compreensão que for intuída para, né? Praz aos céus, disse ela, praz aos céus possamos, disse ela, todos nos encontrar na vida eterna em Jesus, em Cristo Jesus. Assim seja, disse as filhas. A filha acompanhando na respeitosa, Jerônimo recomendou-me aplicar nela a André Luiz os passes e reconfortos, passes magnéticos. Depois da operação magnética, do passe magnético, observei-lhe a insuficiência cardíaca. Sempre que ela fazia o passe magnético, via a questão orgânica, né? Insuficiência cardíaca, oriundo do aneurisma e condições ameaçadoras. O quadro dela também era grave, né? Que já falamos já. Dispunha o assistente a conversar conosco sobre a situação da qualidade da irmã Albina, tem méritos, quando alguém do nosso plano espiritual chamou a porta, né? Era uma amiga que vinha velar a cabeceira dela. Mérito dela, que recebia a presença de irmãos iluminados, né? Disse ele. Cumprimentou-nos, a senhora bondosa, entrou com simplicidade e tal, encantadora. Jerônimo explicou sobre a nossa missão, que estava ali preparando ela para um desencarne, então ela sorriu, considerou. Reconforta-nos, disse a amiga dela, a proteção que nossa irmã é objeto, ou seja, a presença dos emissários de Deus nesse momento, disse ela. No entanto, uma informação interessante. No entanto, creio que há forte pedido de prorrogação em favor dela. Olha aí as oratórias que são possíveis, desde que existe uma razão importante para o espírito desencarnante ou para outros, ali pode-se obter uma moratória. Ou seja, a reencarnação não é peremptória, ela pode ser modificada. As nossas próprias missões não são... Há uma programação, mas elas podem ser modificadas. E a questão da moratória é perfeitamente possível. Nós lembramos, inclusive, da moratória de Chico. Chico tinha o objetivo de receber 200 livros, foi dado moratórias para que ele continuasse a missão, porque a missão dele era importante para a humanidade.
ele era um grande mensageiro do plano espiritual. Então, as moratórias, existem várias narrativas nesse sentido, na doutrina espírita. Todos somos de parecer, disse a senhora amiga dela, de que a nossa irmã deve ser chamada a esfera espiritual com urgência, porque seria um prêmio que ela já fez, né? Mas há razões poderosas, argumentações importantes, para que seja amparada convenientemente, ou seja, se é trabalhada para evitar o desencarne dela antes do cumprimento de sua missão, a fim de que permaneça com a família consanguínea na cloister por mais alguns meses. Ou seja, ela não explica por quê, mas diz que a permanência dela será importante e a moratória está sendo considerada, foi solicitada e há a possibilidade de ser considerada, disse ela. Aí Jerônimo, coordenador daqui de André Luiz, teremos muito prazer em todo o serviço fraterno, de assistência, caso ela permaneça, estamos assistindo o tempo todo, em nome de Deus, que ela tem mérito, né? Desse centro Jerônimo. Passaremos aqui diariamente, até que a tarefa termine, até que ela venha desencarnar, estamos aqui em nome de Deus para assisti-la, disse ele, né? Do que houve de novo, o que houver de novo, seremos informados e estaremos aqui para trabalhar. Assim, a simpática visitante de Albina agradeceu e partimos. Ou seja, visitaram o terceiro, vão agora para o quarto das criaturas que eles irá desencarnar, que estão a responsabilidade deles, né? Diz que em breve atingiram a grande porta de um grande hospital defendido por grandes turmas de trabalhadores individuais, de vigilância, né? De vigilância, disse ele, no hospital. Aí havia ali tanta a grande atividade, tanto dos encarnados quanto dos desencarnados. Desencarnados estavam presentes ali, médicos, enfermeiros, mas também muita gente do plano espiritual. Após atravessarmos correntes e salas, alcançamos uma grande enfermaria de amparo gratuito, ou seja, era um hospital para indigentes, um hospital público, havia muito sofrimento, etc. A maioria dos leitos ocupados mostrava doentes e entidades espirituais. Então, eles doentes também entidades espirituais que os rodeavam, né? Tanto de assistência defensiva, que estava ali para proteger das interferências infelizes, e que estava ali cuidando deles, mas também outra e acirrada perseguição. Espírito estava desencarnando, sofrendo perseguição das criaturas que estavam ali perturbando-os mesmo nesse momento, né? Desdobrava-se as mais diversas cenas, né? Prevenindo, dizendo especialmente a mim, o dirigente de Jerônimo respondeu: não dispersemos a atenção, porque o objetivo era atingir uma pessoa especificamente, porque eles demais já estão recebendo as suas assistências, e o objetivo ali era procurar o companheiro que eles iam procurar, que era Cavalcante. Estavam de frente a frente com um cavalheiro maduro, cabelos brancos, na sua cabeceira vigiava um excelente companheiro espiritual, né? Um amigo do plano espiritual, que ele tinha méritos, apresentou-nos Jerônimo a este último, esse amigo, chamava-se irmão Bonifácio, que ajudava o doente, o mérito dele. Em seguida, indicou-nos o doente, mergulhado em lençóis alvos, esclareceu: aqui está o velho Cavalcante, é o quarto daqueles que a missão de André Luiz e o grupo, né? É virtuoso católico romano. Conhece de novo que a questão da espiritualidade, ninguém quer saber que religião você tinha, não. Vimos evangélica, vimos dois espíritas, vimos um católico. Espírito abnegado e valoroso, no serviço do bem ao próximo, desse Bonifácio. Veio da nossa colônia espiritual, também do nosso lar. Veja que é importante o monitoramento que eu falei. Há mais de 60 anos e possui grande ciclo de amigos do mundo espiritual, pelo Sr. Delcio Moraes. Ele tem crédito, ele tem mérito. Sua existência cheia de sacrifício, disse ele, cheia de sacrifício, fala ao coração. A sua vida muito sacrificada, muito cheia de dificuldade. Aqui se encontra junto dos filhos da indigência, no hospital público, em poucas condições, etc, etc, etc. Abandonado da parentela. Além de estar lá, abandonado, além de estar no hospital público, a precariedade do atendimento, os filhos, as famílias não visitam, está abandonado da família, né? Em virtude por quê? Porque ele renunciou às riquezas materiais, desprovido, e por estar assim, desprovido dos interesses materiais, né? Desprovida dos interesses materiais, ele foi abandonado. Tem alguém com o microfone aberto, por gentileza, aí, só fechar o microfone. Então ele estava abandonado pela família, porque não tinha interesse material algum, né, no trabalho, e, ao mesmo tempo, e o hospital público, né, as dificuldades eram muitas, né, em virtude tal.
mas não se achava desamparado pela divina misericórdia. Nunca. Ninguém está desamparado, mas ele tinha mérito, né? A família material não buscava, não ajudava, mas ele estava amparado pela misericórdia divina, né? Fingindo ligeiro intervalo, Bonifácio informou: a intervenção do duodeno, a cirurgia, está marcada para amanhã, disse ele. Para amanhã. E então o coordenador da equipe, Jerônimo, disse: não, nós já estamos sabendo, não se preocupe, nós estamos sabendo a intervenção, tal, já conheço o caso, etc. Tal. Assistir-lo-emos amanhã na cirurgia, pode ficar tranquilo, disse Jerônimo, pode ficar tranquilo. Obedecendo às recomendações, né? Recomendações de quem? De Jerônimo, Deus aplicou nele os passos magnéticos, de um jeito e tal, e fez aquele velho diagnóstico médico, vendo que o aparelho digestivo dele estava em situação muito difícil, vendo que ele estava com ulcerações no duodeno, e que o apêndice dele estava mostrando inflamação muito grande, quase rompendo. A situação dele era muito difícil, muito dramática. Notei, todavia, que Cavalcante era absolutamente alheia à nossa influenciação. Isso é importante. Lembra que Dimas e Flávio percebiam a presença deles? Por quê, gente? Ele vai explicar mais na frente a questão da falta da preparação espiritual, a compreensão a preocupação, a compreensão que somos espíritos imortais, da questão da mediunidade, e por aí vai, né? Nada percebi nossa presença, diz André Luiz. Não, ao contrário dos outros. Apesar das elevadas qualidades morais, que existiu o caráter, mas não bastante, não possui bastante educação religiosa para o intercâmbio desejado. Ou seja, as compreensões de que nós somos seres interdimensionais, que nós somos criaturas que têm contato com o mundo espiritual, que a doutrina católica não é reencarnacionista. Né? Isso tudo afeta, e não se estuda isso. Isso reflete, inclusive, na própria formação. Ele era um homem virtuoso, era um homem que tinha méritos, etc., mas não fora preparado na educação religiosa para o intercâmbio espiritual. Não foram preparados, não tinham conhecimentos e essa ignorância dificultava o contato. Né? Dizendo ela que dos 4 visitados até agora, os 3 ele agora, era o caso mais triste, disse André Luiz. Porque estava lá abandonado pela família, no hospital público, numa situação difícil, e que não captava a presença deles. Além das vibrações do ambiente perturbado, o hospital cheio de gente, uma situação lastimável, de abandono, etc., né, disse ele, algumas entidades espirituais, inclusive, ali fora, não obstante a vigilância na portaria, mas alguns, por ter, na verdade, muita sintonia com essas criaturas, chamava a presença, né? Tudo isso, né? Sendo o quadro mais triste, né? Disse ele. Além das vibrações perturbadas do ambiente, oferecia fácil ensejo, que não oferecia fácil ensejo a nossa atuação, por quê? Porque ele não tinha a percepção da assistência que estava recebendo da espiritualidade, disse ele. Tinha tido dificuldades para mantê-lo tranquilo, disse Bonifácio, o amigo espiritual estava lá, exatamente por essas questões, incluindo a assistência. Em vista também disso, e além dos parentes desencarnados, que o assediavam incessantemente. Por quê? Porque ele tinha ligações com essas criaturas, o tempo todo estava chamando essas criaturas, isso é exatamente essa falta de preparação espiritual do intercâmbio, e o tempo todo o fato de estar chamando, estar interligado com eles, essas perturbações aconteceriam, ser desencarnados. O pobrezinho não se preparou, disse Bonifácio, convenientemente, para libertar-se do jugo da carne, e sofre por muitos exageros de sensibilidade, ou seja, o apego à família, o apego que o tempo todo reclamar que os parentes não vinham vê-lo, essa saudade, a falta de compreensão sobre que nós somos seres interdimensionais, que não morremos, essas questões todas, né? Muito embora, disse ele, o abandono a que foi adotado pela família, tem o pensamento afetuoso e em excessiva ligação com aqueles que amam. O tempo todo chamando, sentindo a falta, isso tudo maltrata o próprio espírito dele, né? Disse ele. Semelhante situação dificulta-nos o esforço sobremaneira, diz Bonifácio, né? Dificulta o esforço, porque não percebe a presença e tal. Se percebesse, recebia as orientações como os outros receberam lá atrás, né? Sim, concordou Jerônimo. Entendemos a luta, disse Jerônimo, né? A deficiência da educação da fé, disse Jerônimo, ainda mesmo nos caracteres mais admiráveis, o caráter mais admirável, como era o caso dele, nosso amigo lá, Barbosa, admirável, origina deploráveis desequilíbrios da alma.
o apego à família, o apego, essas questões todas, né? Em circunstâncias como esta, disse Jerônimo, né? Conservávamos, porém, apostos como retribuição, ou seja, por que retribuição? Porque ele tinha méritos, ele estava colhendo o que plantou. Estávamos ali em nome de Deus para assistir, não obstante a dificuldade dessa assistência acontecer, porque não percebia, não fora trabalhado para, né? O devotado amigo, pelos obséquios inúmeros que dele recebemos, quem? A espiritualidade. Recebeu muita ajuda, mesmo que inconsciente, dele, porque ele era um trabalhador do campo do bem, né? Quando nos despedimos, Bonifácio agradeceu comovido, tal, o amigo espiritual dele. Transcorridos escassos minutos, foram à quinta criatura que eles foram estabelecer. Chegaram a um edifício confortável, também no Rio de Janeiro, em que asilavam. Por que a maioria é Rio de Janeiro, gente? Porque lembra que o nosso lar é acima do Rio de Janeiro, normalmente as reencarnações são por ali mesmo, né? Entre Rio de Janeiro e Campos do Goitacazes, né? Em que exilavam muitas criancinhas. Aquele edifício confortável, aquele ambiente que eles visitaram, várias criancinhas no orfanato, em nome de Jesus. Um orfanato que se trabalhavam, assistindo as criancinhas em nome de Deus, em nome de Jesus. Tratava-se de uma louvável instituição espírita cristã. Veja a diferença do culto do evangelho, do culto do amor, do culto da caridade, do culto da fraternidade e da compreensão da transcendentalidade da vida. Isso tudo ajuda muito. Vocês vão ver o que o caso dessa senhora está sendo assistido, né? Muito bem. Onde se sediava compacta legião de trabalhadores do nosso plano. Não é que os outros não tinham muito, não. Gente, tinha um, dois, estava lá, tal. Mas tinha vários trabalhadores do plano espiritual, né? Bondoso ancião recebeu-nos afetivamente. Reconheci-o jubiloso. Também, gente, o doutor Bezerra de Menezes estava ali. Imagina o mérito desse espírito que estava ali sendo acolhido por Bezerra. Bezerra em pessoa. Achava-se ali Bezerra de Menezes, dedicado a irmãos que sofrem. Abraçou-nos um a um. Veja os espíritos grandiosos, a alhaneza, a grandeza, a beleza, né? Ele não os conhecia, mas tratou um a um, abraçou amorosamente, com jovialidade. Ouviu as explicações de Jerônimo, do dirigente, né? Com interesse, falou sorridente. Já esperava a comissão, ele sabia que a comissão de Nossa Senhora estava para chegar, né? Ele dizia, né? Felizmente, porém, nossa querida Adelaide não dará trabalho, ela está preparada, está tranquila. Essa trabalhadora do bem que dirigia esse orfanato colocou sua vida à disposição dele. Aí ele vai explicar tudo, né? O ministério mediúnico dela era uma médium extraordinária, nossa irmã Adelaide, o serviço, ela não trabalha, eu já falei como médium, o trabalho incessante em benefício dos enfermos, dos doentes, e o amparo materno aos órfãos, nesta casa de paz, era uma instituição espírita, cristã, com toda essa gama de trabalho, né? Espírita cristã, disse ele, órfão, tal, constitui um abençoado, sim, esse enfermo e amparo aos órfãos dessa casa, aliado aos profundos desgostos, lembra das perseguições que os do bem recebem? E as duras pedradas que constituem abençoado ônus a missão do bem, as provações que eu falei, né? Prepararam-lhe a alma para toda hora. Essa criatura trabalhadora do bem, que tanto serviu e tanto foi perseguida, porque os trabalhadores da luz, as sombras perseguem, nós sabemos disso. Ele mesmo tornou-nos a dianteira. Ele quem? Doutor Bezerra de Menezes, o anfitrião recebendo, imagine. A dianteira e conduziu-nos até um compartimento modesto, onde a média repousava. Um quartinho simples, dentro da instituição, mostra a grandeza e a humildade dessa criatura. Na câmara solitária, em que se encontrava nenhum igual encarnado, ou seja, ela também não tinha tanta assistência material, né? Respeitosamente, seus cabelos grisalhos, como se fosse fio de neve, indicou-a Bezerra de Menezes. Adelaide, essa irmã que contém, doutor Bezerra, Adelaide sempre foi uma leal discípula do mestre dos mestres, de Jesus. Sempre colocou a sua vida a serviço do bem. Apesar das dificuldades, dos espinhos e aflições, perseverou até o fim. Não obstante dificuldades de cumprir sua missão, para dirigir uma instituição com tanta dificuldade, foi perseguida, mas perseverou até o fim, por isso está colhendo os louros agora do seu trabalho, né? A digna senhora, após olhar demoradamente para um ramo de rosas que lhe ornava o quarto, entrou em oração. Sentiu que algo especial estava acontecendo ali. Ela teve a percepção. De mente muito equilibrada, emanava raios brilhantes. Espírito nobre, né? Os raios brilhantes que emitiam de sua mente, o equilíbrio, a grandeza espiritual dela. Não nos enxergou ao lado, exceção do devotado Bezerra de Menezes. Vocês imaginem, gente.
alguém que está prestes a desencarnar e recebe um devotado amigo que vem em pessoa, um espírito da grandeza de Bezerra de Menezes. Por que não observou os outros? Talvez porque a sintonia era mais elevada, né? Era com o grande Bezerra, né? Dela e com Bezerra, né? Muito bem. Devotado Bezerra de Menezes, que se unia por sublimes cadeias de oração. Ambos, a sintonia deles era muito forte, né? E ele saudou a ela, bondoso, endereçando as palavras reconfortadoras e carinhosas. E ela diz: sei que o termo da minha jornada, meu venerável amigo, disse a médium, sei que é o termo da minha jornada, sei que estou para desencarnar, para ir embora, mas estou pronta. Olha, tranquilidade, estou pronta, meu irmão. Agora, se você imagine a emoção de alguém receber do Dr. Bezerra de Menezes numa situação como essa, a tranquilidade que recebe, né? Um espírito dessa magnitude, né? Mas ela, tranquila, estou pronto, meu irmão. Sei que a sua presença aqui significa que eu estou para partir, mas eu estou tranquilo. Mas com a sua presença, eu fico muito mais em paz e tranquilo. Desde muitos anos, disse ela, roga ao divino, a Jesus, a Deus, me revele o caminho. Sempre peço a Deus que me revele o caminho. Não desejo que outros desígnios sejam dele, de Deus, nosso Salvador, de Jesus, etc. Todavia, não pode continuar. A emoção profunda estrangular-lhe a voz e o pranto copioso brotou-lhe os olhos encovados, né? A emoção foi muito diante daquela situação, falando de sua missão, falando de Deus, falando do trabalho, etc. Bezerra acomodou-se junto dela, com intimidade paternal, afagando-lhe com a sua mão luminosa a fronte abatida, e falou: Otimis, já sei, querida, já sei. Você pensa nos parentes que vão ficar, nos amigos, nos orfãozinhos e nos trabalhos da casa, dos doentes, tarará, tarará, que ficarão. Mas, Adelaide, fique tranquila. Compreendo seu devotamento materno à obra de amor que constitui a vida, disse ele. Entretanto, você está cansada, minha filha. Ela fez tudo o que podia. Muito cansada. E Jesus, olha só, e Jesus, o divino médico, né, de nossas almas, autorizou, não é pouca coisa, autorizou o seu repouso. Você imaginou, gente, primeiro você receber num momento como esse, que você está moribundo, na presença de Bezerra de Menezes, imagine aí a grandeza e a tranquilidade. E mais ele ouvir do próprio Bezerra de Menezes que Jesus autorizou o seu repouso, você cumprir sua missão. Imagine como é confortante a notícia desta natureza dada por um emissário com a grandeza de um Bezerra de Menezes. Imagine aí, né? Então, essa senhora tinha muito mérito de verdade, né? Porque receber Bezerra e dar uma mensagem dessa magnitude deve ser muito confortante, e a certeza que a sua jornada efetivamente foi muito bem cumprida. Maravilhoso, né? Confia a ele, disse Bezerra, a Deus, a Jesus, as penas que lhe oprime o espírito, ou seja, a sua preocupação com os amigos, com os parentes, com os órfãos, com o trabalho. Confia a Jesus, porque Jesus não desampara ninguém, Deus não desampara absolutamente ninguém, não será aqui. Você sabe disso, não vá tranquila, que pode ficar tranquila que tudo acontecerá bom tempo. Deponho, disse ele, deponha o precioso fardo de suas responsabilidades, se cumpriu também, a outras mãos, que, em nome de Deus, vão continuar a sua obra, né? Esvazie o caso de sua alma, alijando amarguras e preocupações. Fique tranquila. O trabalho continuará. Deus não vai desprover aqui ninguém. Quer dizer, converta saudades em esperança. Saudades que você já tem antecipado do que vai ficar aqui, mas a esperança de que tudo vai correr bem, porque Jesus está no comando. E desate os elos mais fortes do apego à família, os irmãozinhos, o trabalho, né? Atendendo a ordem divina, não é o querer, não. Atendendo a ordem de Jesus, que diz que sua missão terminou, que você volte. Fique tranquila. Corte esses elos, que a ordem divina é para você voltar para casa. Olha que maravilha, né? Converta, sente-se aqui. Adelaide pousou no benfeitor os olhos muito lúcidos, revelando, reconfortado. Ou seja, essa notícia de que Jesus determinou o retorno dela, que tudo ia ficar tranquila, trazido o Bezerra, ficou tranquila, ficou reconfortada. E após breve pausa, Bezerra prosseguiu. Sua grande batalha está terminando, minha filha. Você é feliz, você é muito feliz, disse Bezerra. Olha, continua colocando, alimentando seu espírito com energias sublimes e notícias maravilhosas, né? Porque seu espírito virá condecorado, olha que maravilha, condecorado
de cicatrizes, das lutas, das perseguições, das dificuldades que você encarou com tanto bom ânimo, condecorado pela cicatriz, depois de resistir ao mal que buscou não dar continuidade ao seu trabalho por muitos anos, como sentinela fiel da tarefa da fé viva, né? Ele dizendo, mostrando, enumerando as tarefas múltiplas que justificavam o retorno dela de forma extraordinária, né? O Espírito será condecorado, disseram. Você ensinou aos que lhe cercavam o carinho, todas as lições do bem que estavam ao seu alcance e da verdade possíveis ao seu alcance, disse ele. Entregue parentes e afeições a Jesus e medite. Agora, na humanidade, nossa abençoada e grande família. O que quer dizer com isso, gente? Todos nós somos filhos de Deus. Essa família está aqui em Alhures, no mundo espiritual também está a família de Deus. Todos fazemos parte do mesmo tronco ancestral. Todos somos filhos de Deus e Deus não desampara a nenhum dos seus filhos. Olha, corte os elos. Não é que quer dizer isso. Deixa a sua tarefa aqui e vamos continuar a servir os filhos de Deus em outra instância. Os filhos de Deus só estão aqui. É uma forma de confortar ela nesse momento, das saudades que é compreensível, o apego, o zelo, o carinho, né? Muito bem. Maravilhoso, né? Quanto aos serviços confiados por algum tempo à tua guarda, isso fundamentalmente afeta ao Cristo. Está sob a responsabilidade dele. Poderia estar melhor entregue a alguém? Não, disse ele, que providenciará as modificações que a julgue oportunas e necessárias, encontrará outro que tocará a obra, o que for preciso, não faltará nada, disse ele, né? Basta a você o júbilo do dever bem cumprido. Coisa melhor do que essa, ter a certeza de que cumpriu muito bem sua missão, suas obrigações. Algo mais tranquilizador para o espírito dessa irmã querida do que isso, né? Dito por um espírito da grandeza de Dr. Bezerra, né? Regimente, pois, as suas forças e não se entristeça de jeito nenhum, porque é chegada para o seu coração o prélio final da sua luta. Chegado o momento. Coragem, muita coragem e fé. Tenha fé que tudo vai correr bem, eu estou aqui para ser o portador da seu retorno no mundo espiritual. Imagine aí que maravilha, né? A respeitável irmã sorriu, quase feliz. Logo em seguida, pequeno auxiliar, criancinha, entrou no instituto, quebrando o colóquio. Quem? De doutor Bezerra, com a irmã querida. Ela chegou dizendo, quebrou o colóquio, dizendo, olha, irmã dela, a senhora tem visitas materiais, né? Aí ela, de repente, contou a conexão com o doutor Bezerra de Menezes, com a mente no ciclo dos encarnados, e perdeu o contato com o benfeitor. Mas ficou essa mensagem extraordinária. Essa é a quinta dos cinco, o quinto espírito dos cinco que a equipe dirigida por Jerônimo, dos quais André Luiz, Luciana, Padre Hipólito, fazem parte dessa equipe, que é exatamente recepcionar ou dar toda a assistência a esses irmãos queridos que retornarão ao mundo espiritual, volto a dizer, com méritos, mas deixando claro que o perfil dos trabalhadores do Cristo são pessoas que preservaram no bem, mesmo enfrentando grandes e duras provações. E essas duras e grandes provações, de renúncia, de amor, etc., são luminosas lições que ficaram para os demais alunos dessa grande classe chamada Terra, esse grande educandário de almas. Veja que eles são extraordinários. Mas ninguém está infenso. As dores, nem Jesus foi, nem os apóstolos foram. Não. Faz parte do processo, né? O venerando médico, quem? Doutor Bezerra de Menezes, dos infortunados, passou a atender-se com Jerônimo, conversar particularmente dele, depois que aquele colóquio foi interrompido, né? Foi interrompido pela conversa da menina que entrou, se tinha visita, né? Foi interrompido. Então, o doutor Bezerra mesmo começou a conversar com Jerônimo, o coordenador do grupo, né? Acerca dos vários problemas que diz respeito à nossa missão. A missão de assistir os moribundos que estão prestes a desencarnar e voltar ao mundo espiritual. Enquanto nos retiramos, quem? O resto da equipe? Jerônimo, Luciana e Padre Hipólito, André Luiz, Padre Hipólito e Luciana, deixaram eles conversarem discretamente, proporcionando maior liberdade e permuta de ideias. Deixaram ele à vontade. Vejam, meus irmãos queridos, quantas informações importantes
esses capítulos nos trazem. Quantas informações extraordinárias trazidas nesse capítulo maravilhoso, que fala da assistência de Deus aos seus filhos, e mostra de forma muito clara que não há parcialidade de Jesus. Deus assiste a todos os seus filhos, desde os mais ilustres e iluminados aos mais sofredores que habitam as regiões abismais. E nós vimos nos capítulos passados a assistência de Deus, inclusive os criaturas que vivem nas regiões infernais, com um saneamento feito naquela região, com o processo de doutrinação que fora feito pelo padre Hipólito das regiões das criaturas dos abismos, no dia que antecedeu a passagem do fogo etérico, visando que despertassem para a renovação espiritual, de sorte que pudessem ser acolhidos na casa transitória fabiana de Cristo. É Deus assistindo o homem pelo homem. Então, não faltará nunca, jamais, em tempo algum, a assistência de Deus. Entretanto, aqueles que têm méritos, é uma colheita. A colheita do que fora feito. Até porque, volto a dizer, como diz o próprio capítulo, não só estão colhendo o mérito, mas também já estão sendo preparadas para tarefas vindouras no campo do bem, porque todos nós estamos na nossa linha de ascensão espiritual. E quanto mais se aprende, quanto mais mérito se tem, mais as responsabilidades se evolumam. Porque os que mais têm a responsabilidade da fraternidade de ajudar os que menos têm. Os mais esclarecidos ajudam os mais ignorantes. É o princípio da fraternidade universal. E só são entre as pessoas, entre os mundos. As colônias espirituais mais elevadas ajudam os mais retardatários. Os planetas mais evoluídos ajudam os mais retardatários. E por aí vai. As constelações e por aí vai. Tudo está entrelaçado, porque são muitas as moradas da casa do Pai, como dizia Jesus de Nazaré. Meus irmãos queridos, se alguma dúvida ficou para algum de vocês, estamos aqui abertos a perguntas, com muita tranquilidade. Se não, queria agradecer a companhia sempre carinhosa de cada um de vocês. Que Deus ilumine e abençoe, de uma semana de muita luz e muita paz. Espero contar com vocês no próximo estudo, tá bom? Fique com Deus, saúde e paz, uma noite de muita paz e muita felicidade. Que assim seja.